Olá, que bom ter sua presença aqui no Claramente. Ninguém quer sofrer. Está certo esse desejo. Queremos evitar sofrimentos, dor, machucados físicos e emocionais. Todos temos dificuldades e sofrimentos nessa vida. Mesmo pessoas muito ricas e famosas sofrem. Já que não podemos evitar alguns sofrimentos, o que fazer com eles? Vamos pensar sobre isso agora. Encontrei um bom artigo da doutora Joanna Cheek, professora assistente de clínica de psiquiatria na Universidade British Columbia, em Victoria, no Canadá, com o seguinte título: Às vezes, abraçar o sofrimento emocional é o melhor remédio. Interessante o título, né? Faz sentido isso, já que, como eu comentei, nessa vida não tem como evitar completamente o sofrimento. Todos queremos ir ao médico e sair com uma receita que resolverá todos os nossos sofrimentos e dores. Mas muitos sofrimentos que nos atingem são sinais que indicam a necessidade de pensar no que estamos fazendo com o nosso corpo, com a nossa mente, com nossos relacionamentos, com a nossa postura na vida. Um sentimento desagradável, como a tristeza, a angústia, o medo ou outro desconforto emocional, não é algo ruim que não deveríamos sentir e que, se eliminarmos com remédio de farmácia, tudo ficará bem. Como diz a doutora Joana, e embora os medicamentos possam salvar vidas e ser necessários em condições severamente incapacitantes, como a psicose, a mania, a depressão, a ansiedade debilitante, só para citar alguns, talvez tenhamos tomado um atalho problemático ao longo do caminho. Ela completa dizendo que se preocupa com o fato de que a saúde mental pode agora ser vista como ausência de dor mental, em vez da capacidade de viver uma vida atribulada e pessoalmente significativa, apesar da dor que a acompanha. Não tem como fugir dos sentimentos de luto quando perdemos alguém que gostamos, seja pela morte, pelo afastamento ou por outra razão. Fugir da dor que precisa ser vivida não funciona. E podemos fugir com bebidas alcoólicas, consumo de outras drogas, meter a cara no trabalho, ficar obsessiva com compras, com comida e tantas outras coisas. A maneira de sairmos da dor é atravessarmos por ela e não fugir dela. Você pode tentar escapar dos sentimentos ruins produzidos por algum problema em sua vida, mas os sentimentos ligados a ele não irão embora. Talvez seja mais difícil e desgastante gastar energia tentando fugir da dor do que encará-la e vivenciá-la agora. O estresse não tem tanto que ver com o que ocorre, mas com a maneira como eu reajo ao que ocorre. Podemos aprender a lidar melhor com nossos sofrimentos na medida em que aceitamos o que não podemos mudar e quando aprendemos a ter esperança em meio à luta. Quando o povo de Deus, dirigido por Moisés, chegou em frente do Mar Vermelho, tendo atrás deles o exército do faraó do Egito, que os massacraria, a solução foi confiar em Deus e colocar o pé dentro da água daquele mar, sentindo medo ou não. Algumas vezes eu estou sem nenhuma vontade de caminhar, por exemplo, que é um tipo de exercício físico que eu faço. Mas eu troco a minha roupa, coloco o tênis, não penso no meu desânimo para caminhar naquele dia e vou. Eu me levo para caminhar quando o meu desejo era não ir. O que eu estou tentando dizer é que nem sempre temos que esperar sentir algo bom para fazer uma coisa útil, saudável. Geralmente, os dependentes químicos têm um perfil de personalidade que faz com que eles queiram usar a droga de escolha quando qualquer coisa os frustra. Com exceções, mas eles têm baixo limiar para lidar com frustrações. Então, é importante pensar que precisamos trabalhar de fora para dentro, ou seja, mesmo que naquele dia, naquele momento, não tenhamos vontade de fazer algo, precisamos nos esforçar para agir. E as boas novas é que, em geral, os bons sentimentos virão depois, não antes.
Saúde mental não é ausência de angústia, tristeza, ansiedade, medo. Saúde mental é agir de forma adequada e construtiva quando experimentamos sentimentos como estes. Como disse a doutora Lee Vaillant, da Universidade de Harvard, ela disse assim: saúde mental é ter as emoções sem deixar que elas nos tenham. E é isso que a Bíblia diz quando, por exemplo, Paulo, o apóstolo, escreveu ali na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, e no versículo 26, dizendo: irai-vos e não pequeis. Ou seja, o que ele está dizendo ali? Tenha raiva, mas não deixa a raiva ter você. A Bíblia é científica, meus amigos. Quando sentimos frio, nosso corpo treme. Por que ele treme? Porque os músculos, ao tremerem, irão aquecer o corpo. Quando está muito calor e não estamos num ambiente refrigerado, como aqui nesse estúdio, nós suamos. Por que nós suamos? Para que ocorra a refrigeração da superfície corporal. Quando temos uma bactéria que causa doença invadindo o nosso corpo, podemos ter febre. Por que a febre? Porque o aumento da temperatura corporal serve para impedir a ação de muitos agentes infecciosos. Quando você tem uma perda na vida que é importante, você pode ficar triste e se deprimir. Por que ficar triste? Porque a tristeza pode levar para a reflexão sobre a perda e aprender com isso coisas importantes para a vida. Quando uma pessoa tem conflitos emocionais sérios, ela pode desenvolver ansiedade exagerada, a qual pode ser manifestada pela crise de pânico, por exemplo, por uma fobia, entre outras maneiras ou transtornos dela aparecer. Por que a ansiedade alta surge nesses casos? Para a pessoa parar e pensar no que está produzindo esse sentimento desagradável. Ficar fugindo de sentimentos desagradáveis acaba produzindo uma perda de emoções animadoras. O medo, por exemplo, ele serve para nos levar a atacar ou fugir da situação que nos ameaça. Mas se você tenta eliminar o medo, como vai se proteger de algo que coloca sua vida em risco? Claro, uma pessoa pode ter uma emoção ou sentimento tão exageradamente que acaba travando a sua vida, impedindo de trabalhar, de estudar, de sair de casa. Nesse caso, a saída é realmente procurar uma ajuda profissional. Kelly McGonigal, psicóloga da Universidade de Stanford, ela mostrou numa palestra que o estresse em si não é ruim para você. Ela comparou pessoas que aprenderam a tolerar e abraçar sensações corporais que surgem no estresse, como, por exemplo, a aceleração do coração ou taquicardia, com as pessoas que eram menos tolerantes com tais sintomas. As pessoas tolerantes, ao terem taquicardia, diziam a si mesmas: "Ah, meu coração disparou porque eu estou com muita adrenalina para enfrentar esse desafio." E as pessoas intolerantes aos sinais de estresse diziam a si mesmas: "Ai, meu Deus, meu coração está acelerado, isso deve ser perigoso." O sintoma é o mesmo, mas cada um reage de uma forma diferente a ele. Um de uma forma positiva e o outro de uma forma negativa. A psicóloga de Stanford mostrou que o estresse só está relacionado à doença e à morte nas pessoas que achavam que sentir-se estressado fazia mal. Aqueles que foram tolerantes e aceitaram se sentir estressados não tiveram os efeitos colaterais do próprio estresse. Alguém disse que você não pode parar as ondas, mas pode aprender a surfar. Jesus foi honesto ao dizer que nessa vida teríamos aflições, mas Ele também nos prometeu o alívio delas, especialmente indo a Ele e abrindo nosso coração a Ele. De duas uma, ou Ele vai nos libertar daquele problema logo, ou Ele vai nos aliviar da dor, mesmo que o problema não dê para ser eliminado logo. Bom, era isso que eu queria trazer para você hoje. Abraço o sofrimento, até o próximo Claramente, se Deus quiser.